Oi, gente! Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre o sono do bebê, sobre como eu ensinei o meu filho a dormir. Eu não sou consultora do sono, eu vim dar dicas e contar a minha experiência, o que funcionou por aqui, gente, ó, na prática mesmo do dia a dia de mãe. A gente sempre se vira, mas a gente pega também muitas dicas por aí. Foi o que eu fiz, eu li muito, pesquisei e cheguei a uma conclusão, né, a um método que funcionou aqui em casa. Então eu gostaria de repassar para vocês e também contar a experiência de como foi mais ou menos por aqui. Só para lembrar, o Bruninho, ele dormia comigo no meu quarto e na minha cama. Ele dormiu comigo até mais ou menos 1 ano e 4 meses, entre idas e vindas, né? Porque ele era muito prematuro, no início eu ficava segura, depois ele passava mal, eu levava ele pro meu quarto de novo. Só que o que estava acontecendo? Eu não estava tendo um descanso bom. Eu amanhecia toda quebrada, nem parecia que eu tinha dormido na verdade, eu amanhecia cansada, essa era a palavra, né? Todo dia muito cansada. E gente, a gente precisa de um tempo pra gente renovar as forças, né? Até porque eu sou mãe integral, então durante o dia eu ficava um caco para cuidar dele. Eu conversando com a pediatra, o primeiro passo foi fazer o desmame dele. Porque estava prejudicando, né? Tava prejudicando muito ele e eu também, e prejudicando o sono dele. Então a pediatra falou: Bruna, guarda o seu coraçãozinho numa caixinha e vamos fazer o que tem que fazer, porque até o momento que não é prejudicial tanto na alimentação quanto no sono, né? Ok, a partir de 1 ano sem problema aumentar. Mas a partir de 1 ano, ele tem mais necessidades. Necessidade de dormir a noite toda, para ele repor a energia, que eles gastam muita energia, eles já andam, já correm, já brincam, né? Então eles precisam de dormir a noite toda para repor energias e para eles desenvolverem, porque no sono que a criança desenvolve, gente, tanto, né, de peso, tudo é durante o sono. E por isso é muito importante a criança ter um sono só durante a noite, né? Então, o primeiro passo foi eu desmamar meu filho pela minha situação, gente. Eu amamentei até onde deu, até onde eu aguentei, até onde foi bom pra gente, né? Então, com 1 ano e 3 meses ocorreu o desmame. Eu não sou a melhor pessoa para fazer um vídeo específico sobre desmame, porque graças a Deus o meu desmame, né, o nosso desmame foi muito abençoado, eu não sofri nada e eu acho que ele muito menos, mas se vocês quiserem vídeo sobre isso, eu posso contar como foi por aqui, mas esse é assunto, né, para outro vídeo. Então o primeiro passo foi o desmame e ela falou: eu preciso, Bruna, que ele durma no berço dele, no quarto dele, no cantinho dele, que seja, menos na cama com você, porque isso está atrapalhando o sono dele. É você que está atrapalhando o sono dele. Que ele dorme do seu lado, ele sente o cheiro de leite e ele quer mamar. E mesma coisa, colocar uma picanha no nosso nariz, a gente vai querer comer, entendeu? Ela falou: você dormindo do lado dele, ele vai querer mamar mesmo toda hora, que ele vai sentir o cheiro do leite. Se você sair, ele vai tentar te procurar, porque você estava ali quando ele dormiu. Então eu preciso que você desmembre ele da sua cama. Beleza, outro passo, né? Eu fui bem sucedida no desmame, então pensei: tomara a Deus que seja fácil como foi o desmame, mas eu tenho que me preparar, porque não é fácil, gente. A gente tem que se preparar, infelizmente. É melhor a gente se surpreender, né, do que a gente se decepcionar. Então eu estava preparada, decidida depois do desmame, que eu ia fazer essa transição para o quarto dele. A gente decora também com tanto carinho e a gente acaba nem usufruindo do quartinho, tá bom? Então, começando aí, né, com minha historinha à parte, eu segui mais ou menos, basicamente, 3 coisinhas que eu vou passar para vocês. A primeira é que o bebê ele tem que ter uma rotina, né? Tanto rotina de sono quanto rotina durante o dia. É muito importante o bebê ele ter uma rotina, né? Até os pediatras mesmo indicam e eles gostam que eles tenham, porque o bebê ele sente seguros, eles não passam por estresse, porque eles não têm noção de tempo igual a gente, né? Então, ele tendo passo a passo do que vai acontecer com ele todos os dias, acaba que se torna melhor o dia dele, ele fica mais aliviado, ele dorme melhor, porque ele sabe os próximos passos que ele vai acontecer. Por exemplo,
Você é acostumado a dar banho no seu filho todos os dias antes do almoço. Então, ele sabe que ele vai tomar o banho, mas que daqui a pouco ele vai almoçar. Então, ele associa uma coisa a outra. É claro que isso não é regra, gente. É claro que uns dias, né, a gente vai fugir desse padrão de rotina. Mas, no dia a dia, é bom ele ter uma rotina conforme a sua rotina também. Porque o bebê ele tem que se adequar ao que a gente faz e não a gente se adequar a eles, né? Então, é muito importante essa rotina. Eu vou contar direitinho depois como é a nossa rotina e como foi na prática fazer essa transição. Então, primeira coisa, coloque uma rotina no seu bebê. Mesmo que você trabalhe fora, se adequa, né, com o que você pode. Segunda coisa, você tem que entender a janela de sono do seu filho, porque o bebê ele tem uma janela de sono que tem um horário que começa, tem um período que ela fica aberta e um horário que ela fecha. Então, entendendo esse horário, a gente evita várias coisas durante a noite, né? Como o estresse, né, do bebê durante a noite, ele dorme incomodado. Se fechar essa janela do sono, ele vai ficar irritado, chorão, elétrico. Gente, não existe esse negócio. Até eu achava também, antes de fazer minhas pesquisas, antes de ler, eu achava, deixa ele cansar, deixa ele cansar. Quanto mais ele cansar, mais ele vai dormir à noite. Gente, isso é lorota. Se o bebê passar do momento certo dele dormir, vai causar um transtorno enorme, que vai acontecer o que eu falei. Ele vai ficar irritado, elétrico, gente, isso é comprovado, tá? Ele vai ficar irritado, elétrico, chorão e vai ter uma noite conturbada, não vai ter uma noite tranquila de sono. Então, repara quando o seu bebê começa a dar indícios de sono, né, que são basicamente isso: esfregar o olho, né, bocejar, coçar o ouvidinho. Isso geralmente ocorre com todos os bebês. Então, reparou isso? Já começa já a sua rotininha. Como eu já conheço a rotina do sono do Bruno e tem mais ou menos 1 ano que ele está nessa mesma rotina, então fica bem mais fácil, que eu não preciso de deixar chegar esses sinais para me começar a rotina de sono dele, né? Mas quem não conhece, viu que começou, já corre para poder agilizar e fazer essa rotininha. Então, essas são as 2 primeiras coisas. E a última coisa, gente, é paciência, né? É claro que mãe sempre é paciente, mas chega uma hora que a gente tá no limite. Mas o que a gente deve mais ter neste momento é paciência acima de tudo. A gente não pode ficar estressado, porque vocês sabem que os bebês sentem o que as mães sentem também, entendeu? Eles são seres sentimentais também. Eles sentem o que a gente sente. Então não adianta ficar estressado com ele, sendo que eu acostumei ele a dormir do meu lado, no meu aconchego, sentindo o meu cheirinho, abraçado comigo a noite toda. Então não adianta eu culpar ele, foi culpa minha no caso, né? Se você está assistindo esse vídeo e você está se enquadrando realmente na minha história, foi culpa de vocês. Então não adianta a gente pegar um serzinho pequenininho que mal entende o que a gente fala e querer obrigar ele a dormir sozinho e que vai ser lindo e belo, tudo bonitinho. Não, gente. Vai passar por momentos difíceis até ele acostumar. Afinal de contas, ele está acostumado com outra coisa, totalmente diferente. Quem não quer um colinho? Um colinho quentinho, um mamazinho durante a noite, né? Mas pelo nosso bem e para o bem do bebê, não é assim. Então, ou seja, paciência nesse momento é a palavra-chave. Então, tendo essas 3 coisinhas, né, lá fui eu em busca da noite perfeita. Sabia que ia passar uns perrengues aí durante uns 15 dias, mas o que eu estava afim mesmo é que meu filho voltasse a desenvolver, a engordar, que ele tinha dado uma pausa, e eu estava assim procurando o máximo de coisa para ajudar ele nisso. O desmame foi um sucesso, então eu peguei essas 3 coisas, filtrei, falei, não, agora é o momento. O que eu faço? A rotina de sono dele começa por volta de 5h30. Ele é uma criança que ele dorme muito cedo. Ele sempre foi acostumado nesse horário, é o ritmo dele. Ele sempre teve rotina, é claro que durante o dia mudou bastante esses soninhos, né? Porque ele não é recém-nascido, ele não necessita dormir o tanto de horas que ele dormia antes. Mas a rotina continua a mesma, principalmente da noite. Eu começo a rotina dele da noite às 5h30, mais ou menos. Eu já dou um banho nele. Um banho, gente, pra relaxar.
Eu não lavo o cabelo dele à noite, eu só lavo o corpinho mesmo pra refrescar, não passo nada, não meleco ele com hidratante, não faço massagem, não faço nada. Deixo ele dormir fresquinho como a gente gosta de dormir. Eu não gosto de dormir melecada de creme não sei vocês, mas eu me ponho muito no lugar dele, entendeu? Então, o que eu faço? 5h30, banho pra relaxar. Então ele já tá entendendo o que ele tá passando ali, porque eu comecei e eu estou até hoje. Ele vai fazer 1 ano e 8 meses e graças a Deus deu super certo. 5h30 banho, lá pra 6h30, 6 horas por aí. O jantar dele, ele não é de comer muito, não é porque eu acostumei ele assim. À noite ele não é de comer muito o jantar, ele almoça muito bem, mas o jantar ele come menos, no ritmo dele. Então eu dou o jantar, 6 horas, 6h30, e quando dá 7 horas, né, isso, 6h30, eu já começo a suspender um pouco a TV, né, porque não faz bem, muito bem em TV antes de dormir. Então, 6h30 eu dou a comida dele, no máximo 6h30. Por volta de 7 horas, eu entro pro quarto com ele, com a mamadeira dele, no caso agora, né, ele tá mamando mamadeira. Nisso, eu dou o mamar dele meio inclinado, quase sentado praticamente, né? E no berço dele já. Nada de deitado comigo, nada de deitado completamente, nem dormir mamando. Eu já deito ele, meio inclinado, ele mama, e depois que ele mama, eu tento sempre dar uma enroladinha, gente, uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, pra ele fazer uma digestão melhor, não sei, não ficar muito em cima, porque que tem perigo de mamar deitado da digestão, do leite pro ouvido e essas questões todas, eu não sabia disso, e depois que eu passei a saber e passei a praticar ali, né, fazer, realmente teve uma melhora também no sono dele. Ele antes, quando mamava deitado, dormindo, ele reclamava às vezes, então eu acho que a barriga estava incomodando até a gente mesmo. Se a gente comer logo deitar, a gente fica com esse incômodo, né? Na primeira noite foi assim, coloquei ele no berço para mamar, ele mamou e ele viu que tinha uma grade entre eu e ele entrou em pânico, porque ele era acostumado, mamou, virou pro lado, me abraçou, dormiu. Eu não estava ali do lado, eu estava sentada na frente dele, mas eu não tinha como abraçar ele, né, essas coisas. E aí ele entrou em pânico, ele começou a chorar, e eu comecei a conversar com ele. Olha, mamãe tá aqui, mamãe não vai sair do quarto, a mamãe tá te fazendo dormir melhor. Comecei a conversar com ele como se estivesse conversando com alguém que realmente, né, entende o que a gente fala, mas eles entendem, tá? A gente pensa que só porque eles não sabem falar corretamente é que eles não entendem, e eles entendem. E eu comecei a conversar e a tranquilizar. Filho, a mamãe não vai te abandonar, filho, a mamãe tá aqui. E aí ele começou a chorar mais, e aí ele levantou e começou a balançar a grade do berço, começou a querer vomitar de tanto tossir. Foi aí, gente, que eu peguei ele no colo em pé, acalmei ele e não fiz ele dormir ninando, porque esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é fazer eles dormir sozinhos. Então eu tranquilizei ele e coloquei ele no berço novamente. Ele ficou em volta de nem 5 segundos e já levantou chorando de novo. E comigo tudo sentado, né, perto do berço, com a luz baixa de um abajur de tomada, que sempre ele dormiu assim no mais escurinho. Então eu mantive esse padrão, né, porque é assim que eu queria que ele dormisse também. Então, já que é pra começar a fazer ele dormir correto, vamos começar a fazer ele dormir como eu quero também. Então foi assim, no escurinho, né, com a luz bem baixinha. E aí ele começou a chorar de novo, levantou, fez a mesma coisa. Eu peguei, ninei ele, né, tranquilizei ele, coloquei ele no berço de novo. Ele não chegava a ficar sonolento, porque eu não deixava, porque senão ele ia acostumar a eu fazer ele dormir nanando. Então, foi assim umas 5 vezes, gente. Eu tranquilizava ele e colocava ele no berço. Por fim, ele estava chorando sentado, porque ele estava cansado. E aí eu comecei a cantar pra ele, né? Mãe, fica idiota. Mas sempre eu fui de cantar pra ele na hora de dormir. Então ele tem umas musiquinhas que ele gosta. Nisso que eu fui cantando, ele foi sentando mais, até que ele deitou e ele dormiu. Na primeira noite, ele acordou de madrugada desse jeito, chorando. De madrugada eu fui lá, peguei ele,
tranquilizei ele, coloquei ele no berço e ele voltou a dormir. Isso só foi uma vez na madrugada. No outro dia também, passou uma semana assim, eu tendo que pegar ele, acudir ele e fazer todo esse processo de conversar. E gente, em nenhum momento eu saí do quarto sem que ele estivesse dormindo. Deixei ele chorando com a luz apagada para ele aprender a dormir no quarto sozinho. Na minha opinião, Bruna, isso não é necessário. Eu não quero atropelar as coisas, então eu acho isso uma covardia com a criança, de ensinar ela a fazer dormir no quarto sozinha dessa forma. Eu acho que isso causa um trauma assim na criança enorme, porque eu já vi vários relatos e até mesmo sugestão de médico de deixar o seu filho no berço, deixar ele chorando, sair, deixa chorando até cansar, até que cansa e dorme. Gente, seu filho ele tem que dormir com a paz, ele tem que dormir para descansar, entendeu? Ele não tem que dormir cansado de chorar. Isso não existe. Então Bruna, eu acho isso muito triste. Eu fico pensando como que existe mães que conseguem fazer isso. Mas eu não quero atropelar as coisas. E tá de ótimo tamanho ele dormindo no berço no quarto dele sozinho, se eu precisar de ninar. Eu não vi a necessidade ainda, e eu acho também que não está no tempo dele dormir, colocar no berço, toma, meu filho dorme. Nem o filho do meu marido, que tem 6 anos, ele dorme assim, gente. Então, cada tempo no seu tempo. Eu acho isso desnecessário. Então eu fiz assim, conversando, cantando, pegando ele, acudindo e colocando ele no berço de novo. E foi assim durante mais ou menos uma semana. Depois de uma semana, incrivelmente, ele dormiu a noite toda. Coisa que em 1 ano e 4 meses isso não tinha acontecido. Eu fiquei, gente, na primeira noite que eu dormi a noite toda, eu fiquei besta. Eu fiquei muito besta, cara. Por quê? Eu já não tava dormindo na gestação direito. Depois teve o TIM. Depois o menino reclamou 6 meses seguidos. Eu dormia 2 horas por noite. Então eu tava no céu. Falei, gente, por que eu não fiz isso antes? Mas enfim, ele começou a dormir a noite toda. Às vezes ele sonha ou reclama de madrugada, né? O que eu faço? Eu falo pela babá eletrônica mesmo, filho, a mamãe está aqui. Sempre eu falo isso, para ele saber que eu estou ali do lado dele, aconteça o que acontecer, ele não está sozinho, para tranquilizar ele é totalmente dependente da gente, né? E foi assim. Hoje em dia ele dorme super bem, graças a Deus. Ele está na fase de 2 anos, que é assunto para outro vídeo, né? Que eles falam que é a adolescência da criança. Tá sendo um pouco complicado, mas isso não tá diferindo muito no sono dele. Mas foi basicamente isso, gente, que eu fiz. Eu criei uma rotina, ele já tinha uma rotina, eu coloquei em prática uma rotina para ele regrada. Eu entendi o momento que ele queria dormir, que ele tinha necessidade de dormir. Eu entendi esse horário e eu tive muita paciência. Então, ele não dorme do meu lado para depois eu colocar ele no berço, ele não dorme mamando e ele não dorme no meu colo, porque o que acontece? A criança, até o adulto mesmo, tem uma porcentagem de sono pesado e de sono leve. Se eu não me engano, o bebê ele tem 50% de sono leve e 50% de sono pesado. Se eu não me engano, se eu não estou errado. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí. Mas ele dorme no pesado. Quando ele chega no sono leve, né, ele não tem a capacidade de fazer o que a gente faz, se ajeitar, se mexer e voltar a dormir no piloto automático. Nesse sono leve, ele vai lembrar, ele vai ter a lembrança do último episódio antes dele dormir. Então, se ele dormiu agarradinho comigo no calor do meu braço, ele vai mentalizar e fala, poxa, cadê minha mãe? É aí que eles começam a nos procurar. Eu quero dormir do jeito que eu dormi. Se eles dormem no peito mamando, quando o sono dele ficar leve, ele vai querer o quê? Mamar, porque ele vai lembrar dele mamando. E ninando a mesma coisa, ele vai lembrar que você fica ali balançando ele. Por isso que é importante o bebê ele dormir sozinho. Não estou falando dele dormir sozinho no quarto isolado. Estou falando dele dormir sozinho no berço e sem que a gente precise de fazer essas coisas. Eu acho que ajuda muito. E é muito importante para o desenvolvimento da criança a partir de 1 ano. Foi isso que a minha doutora falou. Ter um sono mais completo, sem interrupção. E, gente, beneficia ambos os lados.
né? A do casal, a da mãe, o do filho. O casal também precisa de ter esse momento. Eu acho que eu falo demais. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa aqui o joinha pra mim, por favor. Se você chegou aqui no meu canal através desse vídeo, já se inscreve pra ajudar a nossa família a crescer, pra incentivar, porque não é fácil gravar com criança. Eu sempre falo isso aqui no vídeo, gente, porque é real, não é fácil, tá bom? E compartilha, curta, se inscreva, fala com suas amigas. Eu vou gravar várias outras coisas, a não ser de maternidade. Então, foi isso. Até a próxima, meninas. Tchau!